É nesse momento, meus amigos, que nós vamos começar a nos depararmos com um problema um tanto quanto óbvio. Porque se vocês pararem para pensar, na nossa dieta, indubitavelmente, a gente ingere também gorduras, lipídios, certo? E os lipídios, eles têm uma característica muito interessante que é a indissociabilidade em água. Ou seja, quando a gente come uma carne com muito óleo, o óleo vai junto. E lá no estômago, mesmo que tenha ácido e tal, nós estamos lidando com uma substância aquosa à base de água. E os óleos, os lipídios, não são solúveis em água. E esse é um impasse, é um problema para o processo de digestão, porque isso culmina em uma não ação enzimática, pelo menos não a nível aquoso, porque as enzimas são lançadas ali no quimo, mas elas não atuarão sobre os lipídios justamente por essa incompatibilidade, por essa não dissolução do lipídio numa solução aquosa. É por isso que, além de uma função de depuração, o fígado vai ser muito importante para produzir a bile. A bile, na verdade, como o próprio nome sugere, ela vai ser. Na verdade, o nome não sugere coisa nenhuma, né? Tá, tudo bem, foi mal. A bile, na verdade, vai ser uma secreção produzida no fígado, armazenada aqui embaixo na vesícula biliar e posteriormente também lançada no duodeno pelo mesmo esfíncter de Oddi. E essa bile, ela vai conter sais biliares, que são substâncias que têm uma característica semelhante ao detergente. São substâncias que nós chamamos de anfifílicas ou anfipáticas, se você preferir. Ou seja, são substâncias que têm um lado molecular dissociável em água, associável à água, enquanto o outro lado é associado aos lipídios. E é isso que vai possibilitar a digestão dos lipídios. Mas, antes que vocês passem a acreditar indubitavelmente que a digestão lipídica vai acontecer de forma isolada no intestino, eu quero que vocês se lembrem do que acontece no estômago. No estômago também vai acontecer a produção de uma lipase, que é uma enzima de lipídios. E diante de tudo que eu falei para vocês agora, vocês devem se perguntar, mas como essa lipase gástrica digere gorduras a nível estomacal, se a secreção biliar só acontece depois, lá no intestino delgado? Que pergunta excepcional você me fez, meu querido jovem mancebo. Isso tem a ver justamente com essas fotos que estão aqui colocadas. Bom, esse fenômeno aqui é o que eu já expliquei. Óleo não se mistura com água. Nesse caso, as lipases, que normalmente são secretadas pelo estômago, por exemplo, elas só vão conseguir atuar sobre os lipídios que estão bem aqui embaixo, ó, nessa intérfase entre óleo e água, nessa parte aqui de baixo, nessa face aqui de baixo. Os lipídios que estão bem aqui embaixo, encostadinhos nas moléculas de água, vão conseguir sofrer a ação das lipases. Mas as gotículas de óleo que estão aqui em cima não vão, por causa dessa indissociação que o óleo sofre na água. Porém, nessa situação aqui, no óleo num copo de água, se nós colocarmos uma colher e começarmos a agitar essa solução por um certo tempo, mas agitar com muito vigor, com muita eficiência, a gente vai notar que no final a gente vai ter uma solução amarelada, o que nós chamamos de emulsificação. A gordura, o óleo, ele não se mistura na água, isso é fato. Mas agora eu diminuí o óleo em gotículas menores que estão dispersas no meio dessa água. É o que nós chamamos de emulsificação. A gente pega dois líquidos que não são miscíveis, né? Lembra lá de homogêneo, heterogêneo da química? Eles não se diluem, mas eu associo eles, eu misturo para gerar gotículas de óleo menor que vão estar ali mais entronizadas no líquido aquoso. E isso, diferente disso, aumenta mais a área de contato para as lipases gástricas atuarem sobre essas gotículas de óleo.
Por isso, a lipase gástrica também funciona. Logo, o que é essa colher? É o estômago. Lembra dos peristálticos? É o peristaltismo estomacal que vai substituir essa colher no exemplo. Então, essa emulsificação chega lá no duodeno e recebe os sais biliares. E o que eles vão fazer? Esses sais biliares vão recobrir toda a gotícula lipídica. O lado hidrofóbico aqui, né, e o lado hidrofílico aqui, em contato com a solução aquosa. E isso vai dissolver, vai possibilitar que essa gotícula fique dissolvida ali na solução aquosa e possibilite uma ação enzimática. Ação essa que é uma lipase. Não uma lipase gástrica, claro, mas um outro tipo de lipase. Essa lipase, ela vai atuar aqui nessas gotículas lipídicas isoladas com sais biliares, de forma a quebrar esses lipídios, que normalmente são triacilgliceróis, moléculas cadeias de ácidos graxos enormes, e, com o efeito da lipase, em ácidos graxos livres e um monoacilglicerol. Essa colipase aqui é dessa aqui, ó, que nós mencionamos agora há pouco, a colipase liberada pelo pâncreas. Como a lipase não consegue penetrar essas gotículas recobertas por sais biliares, a colipase consegue abrir pequenos espacinhos entre essas gotículas e permitir que a lipase venha e digira. Meu Deus, eu de novo com esse verbo. Faça a digestão desses lipídios aqui, entendeu? E aí, no final das contas, a gente vai ter pequenas gotículas digeridas, né? Olha só, aqui as gotículas, depois que elas sofrem essa emulsão, elas se tornam em pequenas gotículas já digeridas, chamadas de micelas. E aqui a gente tem a composição dessas micelas, né? Ácidos graxos livres, né? Colesterol solto, aí, fosfolipídios, monoacilgliceróis. E o que vai acontecer? Depois que essas gotículas sofreram ação de lipase e colipase, e elas estão bem pequenininhas, show! Fechou, meu nobre! Como aqui é lipídio e a membrana da célula é fosfolipídio, elas podem se difundir diretamente para o interior citosólico ou, quer dizer, a imagem é essa, se difundir para o interior citosólico só por difusão mesmo, porque é lipídio, ou por alguns transportadores de membrana, que já foram catalogados alguns, inclusive, tá? Por isso que tem essas duas possibilidades aqui, a imagem 3A e a 3B. O que esses ácidos graxos todos quebrados vão fazer lá dentro da célula? Bom, eles basicamente vão voltar de novo, se reestruturar em triacilgliceróis lá no retículo endoplasmático liso. E aí, o que vai acontecer? É isso aqui, ó, colesterol, né, captado lá daquela emulsão do efeito da lipase e colipase, se junta com os triacilgliceróis que foram remontados aqui dentro, né, graças a um monoacilglicerol e 2 ácidos graxos, e a proteína. Essa ligação aqui, juntos eles formam uma unidade chamada quilomicron, uma unidade lipídica que, por ser muito grande, vai ser encapsulada no aparelho de Golgi e mandada para fora da célula. E, de novo, por ser muito grande, ela não consegue passar pelas porosidades endoteliais, portanto, ela segue caminho pela via linfática. Depois vai ser drenada lá nos canais linfáticos perto das veias mais calibrosas, perto do coração, e depois esses lipídios vão ser distribuídos para o tecido adiposo e para as células do nosso corpo. Isso é muito bonito, né? Beleza, o próximo passo agora, já que a gente cuidou do lipídio, é carboidrato. Carboidrato, assim, é a base da alimentação, é dele que vai sair a glicose que as células precisam, então é muito importante que os carboidratos sejam digeridos, tá? Bom, a digestão do carboidrato, ela é mais diferenciada. A gente tem, logo lá na boca, a amilase salivar, que vai cuidar de fazer essa digestão. Então, esses carboidratos, eles já vão começar a ser digeridos a nível boca mesmo, a nível salivar, né? Então, a princípio, nós vamos ter moléculas grandes, né? Como glicogênio, amido, como essa imagem aqui no início mostra. E, graças à atuação de fatores como a amilase salivar, esse processo de quebra
dessas cadeias enormes de glicogênio e amido, isso aqui não é não, tá? Isso aqui é proteína. De glicogênio e amido, a gente já otimiza um processo de digestão. São digeridos em oligopeptídeos, né? E isso já vai facilitar, perdão, já vai facilitar o processo de digestão. Só que essa amilase salivar, a alfa-amilase salivar, ela não é suficiente para digerir tudo o que está acontecendo logo ali na boca. A passagem do carboidrato pela boca é muito rápida, então não dá tempo de fragmentar e digerir ele. Por isso, essa digestão acontece num nível mais resumido e logo que o alimento é engolido, ele vai para o estômago. No estômago, com o pH ácido, a amilase para de funcionar. Então a digestão de carboidratos é parcialmente interrompida.